Fala, tropa! Começando aqui as análises desse domingão, tá? Que teremos um dos maiores clássicos aqui do Brasil, do eixo, né? Rio de Janeiro e São Paulo. Flamengo e Corinthians, o clássico das duas maiores torcidas do Brasil. Queira você ou não, tá? É a realidade, é o fato. São as duas maiores torcidas do Brasil. E eu vou comentar esse jogo com vocês, assim como eu vou comentar os outros jogos do Brasileirão nesse vídeo, como Palmeiras e Bahia, né? Teremos também Cruzeiro e Vasco. Cara, tem muitos jogos aqui para poder analisar para vocês. Nottingham Forest e City pela semifinal. Muitos jogos para poder analisar para vocês. Eu vou analisar tudo aqui. Lembre de curtir o vídeo, se inscrever no canal, para a gente fazer dar aquela motivada, né? Vou trazer mais e mais e mais análises para vocês e conteúdo aqui no YouTube, tá? Então já faz isso logo. E vamos lá, vamos falar dos jogos desse domingão, começando com o Villarreal contra o Espanhol. Aqui são dois times que estão em brigas completamente diferentes, né? O Espanhol briga por nada. O Espanhol não corre risco de ser rebaixado, também não briga por competição europeia. Está aqui com 39 pontos, tá? Já o Villarreal está na briga pela Champions, né? E tá numa briga muito boa, velho, porque o Betis está aqui com 51 pontos, o Villarreal que perdeu, né? Tá aqui com 52 pontos e o mesmo número de jogos. O Atlético Bilbao, que venceu o seu jogo, está com 60 pontos. O Atlético Bilbao, para mim, já está numa situação assim, mais confortável. Não é uma situação, não é que vai largar o campeonato, né? Até porque corre risco ainda, né? Dá para chegar aos outros times, porque, por exemplo, o Betis aqui, ó, que está fora da zona de classificação do Champions League, são os 5 primeiros. Tá com 32 jogos, o Bilbao tá com 33. Se ele vence esse jogo, a tendência é vencer, que tenha vencido, na verdade, a partir do momento que você está gravando você está vendo esse vídeo, porque enfrentou o Valladolid, então ele vai para 54, então fica 6 pontos de diferença, né? Mas é uma situação mais confortável do Bilbao, diferente do Villarreal, que está numa situação, briga aqui com os dois direta, né? Villarreal e Betis. Então é um jogo que o Villarreal não pode vacilar. Eles perderam o jogo no meio da semana contra o Celta de Vigo, porque teve a expulsão, né? Isso impactou muito, a expulsão no primeiro tempo. Impactou demais, mas dentro de casa eu acredito que sai com a vitória. O que é que eu não gosto aqui, velho? Essa cotação em 44, bicho. Pra mim é uma cotação, porra, muito ruim pra pré-jogo, né? Então, poderia utilizar um handicap? Poderia, mas, porra, vai ter que fazer ganhar por 2 gols de diferença. Aí é muito arriscado. O que é que eu optei aqui, tá? Em esperar no ao vivo, esperar o ao vivo, esperar essa valorização de odds, que eu acredito que com 15 minutos de jogo aqui já vai estar pagando uns 50 e 55, caso o Villarreal não tenha marcado ainda, né? Então eu prefiro esperar no ao vivo e pegar uma cotação melhor. Não acredito no jogo fácil não, tá? Por Villarreal, não. Mas eu vejo favoritismo e para mim o que vale aqui é a importância do jogo, né? Para o Espanhol é um jogo que não vale nada. Para o Villarreal é um jogo que vale muito. Então vale Champions, né? Vale vaga de Champions. Então, por isso que eu gosto de estar de olho na vitória, mas a cotação para o jogo está bem ruim mesmo. Liverpool pode ser campeão, né? Aqui basta um empate que o Liverpool é campeão, mas dentro de casa já está sendo feita uma festa gigantesca em Anfield, porque vai ser, né? O Liverpool vai se consagrar campeão da Premier League nesse jogo. Basta um empate, como eu falei, mas, cara, do jeito que o Tottenham tá jogando, já foi dito que o treinador não vai continuar para a próxima temporada. É um time que já largou, tá? O Tottenham, a verdade é que já largou, tá aqui na 16ª colocação, não corre mais risco de ser rebaixado, não corre mais risco de brigar por nada. Então, assim, o Tottenham realmente largou de mão, velho. É tanto que o foco do Tottenham agora é a Liga Europa, né, que eles estão jogando. É a Liga Europa. Porque o resto já foi. Porque, ó, é tanto que você pega os últimos jogos, perdeu pro Nottingham Forest em casa, perdeu pro Wolverhampton, aí ganhou do Southampton, que todo mundo ganha, perdeu pro Chelsea, perdeu pro Fulham, e venceu, né, empatou aqui com o Frankfurt em casa e venceu fora de casa por 1-0 na Liga Europa. Então, como tá na semifinal da Liga Europa, o foco do Tottenham agora é Liga Europa, não tá nem aí mais pra Premier League. E o Liverpool, por jogar em casa em Anfield, por ter um time melhor, por jogar melhor, e ainda mais a festa, vai querer coroar essa Premier League com chave de ouro com a vitória. Então, eu gosto sim de utilizar essa vitória do Liverpool em alguma dupla, tá? Em algum outro jogo, que é bem favorito. Outro super favorito é a Juventus, que acabou perdendo para o Parma agora no meio da semana e precisa da vitória porque está fora de classificação de Champions League, né? Mas é um ponto de diferença aqui para o Bolonha, para a Atalanta são 5 pontos de diferença. Mas, cara, a Juventus não pode mais vacilar. A verdade é essa. Não pode vacilar de jeito nenhum, senão vai correr risco de ficar fora da Champions.
e vai enfrentar o Monza, que já está rebaixado em casa. Então, assim, a tendência é que a Juventus vence esse jogo até com uma certa tranquilidade, é pelo menos o que eu espero, tá? O Benfica vai enfrentar o AVS, o Benfica também brigando pelo título português, está empatado com o mesmo número de pontos do Sport. A diferença, obviamente, é o saldo de gols, o Sport tem 4 gols a mais. O Benfica vai com tudo para cima do AVS, que precisa da vitória também para fugir aqui da zona de rebaixamento, mas ficou muito complicado para o AVS, né? O Benfica vai com força máxima aqui e vai querendo fazer saldo de gols para poder compensar essa diferença de 4 gols que tem contra o Sport, tá? Então eu gosto de olhar a vitória do Benfica no primeiro tempo com bons olhos. Acredito que o Benfica vence o primeiro tempo e, como eu falei, o Benfica não pode mais vacilar aqui não, tá? O Napoli vai enfrentar o Torino. O Napoli também está na briga com a Inter de Milão pelo título, né? Tá com 71 pontos os dois times. O Napoli também sabe que não pode vacilar mais nessa reta final, só que vai enfrentar um time chato. O Torino não briga mais por nada, mas é um time muito chato, tá? Um time que complica para os seus adversários, a vida dos seus adversários. Então, cuidado nesse jogo. O Napoli é favorito. Acredito que o Napoli deve sair com a vitória, mas é um favorito que pode se complicar o Napoli, tá? Como eu falei, Torino é uma equipe muito enjoada, muito enjoada. Então você pega os últimos jogos aqui do Torino, ó, o Torino só perdeu para o Como por 1-0, se eu não me engano esse gol foi no final, e perdeu para o Bolonha por 3-2, também se eu não me engano foi uma virada do Bolonha, mas venceu o Milan e vem complicando para vários adversários. É um time muito chato esse Torino. Então, para mim, o Napoli é favorito, mas essa odds aqui de 44 para mim é uma odds bem ruim, tá? Leve esse jogo pro ao vivo, busca uma cotação melhor do Napoli, porque essa cotação está muito baixa. No Brasileirão, para mim, nós temos dois favoritos jogando em casa. O primeiro é o Flamengo contra o Corinthians. Nunca é um jogo fácil contra o Corinthians, mas o Flamengo é favorito porque vem jogando bola e o Corinthians é um time que defensivamente é muito fraco. Para esse jogo, provavelmente terá a volta do Hugo Neneca, isso pode fazer muita diferença, é um goleiro que pega muito, né? E o Flamengo está deixando a desejar nas suas finalizações. Mas, como eu falei, defensivamente o Corinthians vem sofrendo bastante. É só a gente dar uma olhada nos últimos jogos do Corinthians, né, velho? Contra o Sport sofreu gol, contra o Fluminense sofreu gol, contra o Palmeiras sofreu gol, contra o América do Cali sofreu gol, contra o Vasco não sofreu gol, mas o Vasco foi com o time reserva, sofreu gol do Huracan, sofreu gol do Bahia. Cara, o Corinthians é um time que sofre muitos gols e o Flamengo é um time que tem uma defesa extremamente forte, tá? Para mim, a melhor defesa do Brasil, sem sombra de dúvidas, uma defesa muito forte. E no Maracanã, o Flamengo vai querer dar uma resposta para a torcida devido às críticas que vem sofrendo, não por falta de jogar bem, porque o Flamengo joga bem. Todos os jogos que o Flamengo empatou, o Flamengo jogou bem, né? O problema é o gol. O gol tem sido uma dificuldade para o Flamengo pela quantidade de criação que o time vem fazendo. Então, o Flamengo, eu acredito que vai com tudo para querer mostrar esse resultado. O que é que não me agrada aqui também? A odds de pré-jogo. 1,45 é uma odds muito baixa para esse jogo, muito baixa, tá? Então, para mim, vale a pena esperar no ao vivo para pegar uma cotação melhor, tá? Mas eu acredito na vitória do Flamengo, sim. Estarei a favor dessa vitória do Flamengo. Outra coisa também é o mercado de escanteios. Vale a pena estar de olho para o Flamengo ter mais cantos no jogo, tá? O Flamengo, o Corinthians deve jogar num bloco baixo, no contra-ataque, e o Flamengo a gente sabe que vai fazer uma pressão muito grande, beleza? E a probabilidade de ter mais cantos é gigantesca. O Palmeiras também eu vejo como favorito, mas eu vou trabalhar esse jogo no ao vivo porque eu não sei como o Palmeiras vai estar fisicamente por conta da sequência de jogos que vem tendo. O Palmeiras jogou contra o Internacional no Rio Grande do Sul, jogo duro. Depois foi jogar com Fortaleza, né? Ou seja, uma viagem muito longa, jogo duro. E depois foi jogar contra o Bolívar na Bolívia, jogo duro, tá? Então eu não sei como é que vai estar o Palmeiras fisicamente, né? Eu não sei como é que vai estar o Palmeiras fisicamente, por isso que eu vou estar levando esse jogo pro ao vivo. Mas eu vejo o Palmeiras favorito contra o Bahia, o Bahia que tem tido muita dificuldade em marcar. O Bahia tem tido muita dificuldade em marcar gols também, tá? E o momento do Palmeiras é um momento excelente. Desde a final do Paulistão que perdeu, o Palmeiras vem jogando muito bem, muito bem mesmo. E outro mercado que eu gosto de estar de olho aqui nesse jogo do Palmeiras contra o Bahia é o fato do Palmeiras jogar em casa para o Palmeiras ter mais cantos, beleza? Visitantes favoritos, nós temos Galatasaray contra o Ipspor. Eu não sei se o Fenerbahçe venceu o seu jogo, mas deve ter vencido, né? O Fenerbahçe que enfrentou o Gaziantep. O Galatasaray vai enfrentar o Ipspor, né? Um jogo duro, difícil, mas eu vejo o Galatasaray saindo com a vitória para não se complicar na Liga Turca,
que o título está bem encaminhado, mas não pode vacilar, porque ainda faltam algumas rodadas. E a diferença para o Fenerbahçe, provavelmente o Fenerbahçe tenha vencido, caiu para 2 pontos. Né? Então o Galatasaray tem que ganhar o jogo para continuar com a diferença de 5 pontos na posição confortável. E a mesma coisa é o Sport, né? Precisa vencer esse jogo, porque o Benfica provavelmente vai vencer o seu jogo, como eu falei anteriormente, e o Sport não pode vacilar, porque senão vai perder o título português. Tá? Então também eu vejo um favoritismo muito grande do Sport aqui. Jogos favoráveis para gols. Os jogos do Manchester United sempre são favoráveis para gols, principalmente na Premier League. E o Bournemouth também é um time que defensivamente tem deixado a desejar em alguns momentos. Tá pagando 1,22 o over 1,5, dá para utilizar em uma dupla, tá? Mas o Bournemouth tem uma média de 1 gol marcado, 1,4 gols sofridos nos últimos jogos. O Manchester United tem uma média de 1,4 gols marcados e 1,3 gols sofridos. A verdade é que o Manchester United também só está de olho na Liga Europa, né? O Manchester United ligou foda-se para a Premier League e o foco é a Liga Europa. Cruzeiro e Vasco. Os jogos do Vasco, sempre estou de olho no mercado de gols, porque todos os jogos do Vasco, exceto contra o Flamengo, no Brasileirão, aconteceu pelo menos 2 gols, né? Pegando aqui, ó, olhando o Brasileirão, contra o Santos 2-1, contra o Corinthians perdeu 3-0, contra o Sport 3-1, contra o Ceará 2-1, aí teve o jogo do Flamengo, que foi 0-0, foi um clássico. E era um jogo para ter sido pelo menos 2 gols, tá? Mas os jogos do Vasco no Brasileirão tem acontecido pelo menos 2 gols. O Vasco é um time que fora de casa cai muito de rendimento, é um time que sofre gols, mas o Cruzeiro também, tá? Então esse over 1,5 eu vejo com valor, tá? Com valor aqui. E eu vou estar de olho aqui no empate anula do Cruzeiro no ao vivo também, tá? Eu vejo o Cruzeiro favorito para esse jogo. Eu vejo o Vasco num momento turbulento, né? E com grandes chances do Carille ser demitido depois dessa rodada, caso saia com a derrota. Não tem mais clima, na verdade, da torcida do Vasco com o Carille, né? Vitória e Grêmio. Vitória vem sofrendo também muitos gols, né? Uma média de gols sofridos muito alta. E o Grêmio também. Então também vejo um jogo favorável para gols. Inclusive pagando em 44, está pagando muito bem. Santos e Bragantino, também duas equipes ofensivas. Apesar que o Bragantino não tem sofrido gols, né? Tem se defendido bem. Até vou mostrar aqui para vocês, ó. Ganhou de 1-0 do Cruzeiro, ganhou de 1-0 do Sport, ganhou de 1-0 do Botafogo, né? Mas sempre marcando um golzinho no confronto entre eles, nos últimos 2, que foi no Paulista, aconteceu o over 1,5, e os jogos do Santos têm sido jogos com gols, né? Por isso que eu também gosto de estar a favor desse over 1,5, até porque está pagando muito bem, 1,44. E na Série B, o jogo que eu gosto favorável para gols é os jogos do Atlético Goianiense, né? Eu já comentei aqui bastante com vocês, que inclusive está pagando 1,50, e defensivamente o Amazonas está muito mal no campeonato. E vem tomando sacode, né, de uma galera. Tomou 2 do Avaí, tomou 3 do América, aí teve um empate com a Ferroviária e perdeu pro Goiás. Um início muito ruim do Amazonas, que só tem 1 ponto, e vai enfrentar um time bem ofensivo do Atlético Goianiense. Jogo do City contra o Nottingham Forest. Cara, aqui é um jogo que dá para se criar uma aposta, né, contra o Nottingham Forest. Eu vejo o Nottingham Forest jogando no contra-ataque contra o City. Sempre também faz jogo difícil contra o City, mas eu vejo jogando no contra-ataque. City que voltou a jogar bem, tá? O City vem fazendo boas atuações. Acredito na classificação do City. Não vejo o City perdendo esse jogo no tempo normal. Aqui o que eu recomendo para vocês é criarem uma aposta. Com o que, Marcão? Dupla hipótese do City, tá? Para o City ou empate. Para o City ter mais finalizações no jogo e para o City ter mais escanteios no jogo. Eu gosto desse mercado porque eu vejo realmente o City dominando a partida e o Forest buscando o máximo se defender, né, ali, não tomar gols e explorando um ou outro contra-ataque. Eu não vejo o Forest se lançando para cima do City. A não ser que tome um gol. A não ser que tome um gol, aí esse cenário pode mudar. Mas é algo que eu não acredito que isso vai acontecer logo no início do jogo, tá? E em relação a Inter de Milão e Roma, esse jogo eu recomendo você levar para o ao vivo, porque a Inter não vem jogando bem. A Inter vem de um jogo ruim contra o Bayern de Munique em casa, apesar de ter empatado. Foi um jogo do Bayern de Munique que teve muitas chances de poder vencer o jogo. Contra o Bolonha, a Inter não jogou bem e perdeu o jogo por 1-0. E contra o Milan agora, a Inter de Milão tomou 3 gols. O Inzaghi, inclusive, na coletiva, falou que o time está cansado, né, fisicamente e mentalmente nesse momento da temporada, e é um momento muito decisivo. Eu sei que a Inter de Milão precisa vencer o jogo, até porque está numa disputa aqui muito grande do Napoli, né, mas é um jogo difícil, é um clássico contra a Roma. E nos clássicos a Inter não tem saído bem. Contra o Milan, contra a Juventus, não jogou bem, não conseguiu vencer. E contra o Napoli também.
E a Roma é um time que tá jogando bem, tá jogando bem. Então eu vejo o jogo muito difícil. Recomendo levar pro ao vivo e baseado no que o campo está falando, você toma a decisão, assim como eu farei e farei nesses outros jogos. No jogo do Milan contra o Venezia, né? Milan também é um time que não dá para confiar. Parece que só decide jogar quando é contra a Inter de Milão. O Ajax já praticamente é campeão, mas vai enfrentar uma equipe muito fraca do Rotterdam. É bem favorito por jogar em casa, mas como praticamente já é campeão, para mim é bem complicado apostar no pré-jogo, tem que levar para ao vivo. Lille precisa da vitória, mas vai jogar fora de casa e sempre fora de casa é um time que porra, oscila bastante. E o Rangers está brigando contra o rebaixamento, ó, não pode perder, tá? Então, vou levar para ao vivo, mas o Lille é superior, o Lille precisa da vitória para brigar por uma vaga de Champions League. Tá bem acirrada essa vaga de Champions League, por sinal, né? Marseille com 55, Mônaco com 54 e Lille com 53. Inclusive, também estarei de olho aqui no jogo do Lens, né, contra o Auxerre, estarei de olho no Marseille contra o Brest. Todos os três times aqui são favoritos, porém, o melhor é trabalhar no ao vivo. E a Fiorentina contra o Empoli. Também Fiorentina bem favorito, mas o Empoli sempre costuma complicar a vida dos adversários. Vou levar para o ao vivo esse jogo, beleza? Espero ter te ajudado nesse domingão, que Deus nos abençoe, que seja muito lucrativo e vamos